Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como foi o final de semana? E aí, seu time foi campeão, não foi campeão? Muita coisa aconteceu esse final de semana, muita coisa aconteceu hoje. Nós vamos falar de cada uma delas, rapidinho nesse vídeo. Pode ser que ele fique um pouquinho longo, então peço desculpas desde já. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Beleza? Recado dado, bora pro vídeo. Então vamos lá, final de semana teve o encerramento dos estaduais, tivemos o Botafogo ganhando a Taça Rio, se não me engano, acho que é Taça Rio, Taça Guanabara, não lembro qual das duas, ganhou tranquilo. No domingo nós tivemos o Flamengo ganhando do Fluminense nos pênaltis, tá? Rossi pegando 2 pênaltis. O Flamengo, que na última semana demitiu o Felipe Luiz após a vitória por 8-0 em cima do Madureira. Muita gente não entendeu essa demissão. Afinal, o Felipe Luiz goleou o Madureira, apesar que o Madureira também não é um time muito forte, não é um time com tanta força, mas ficou meio desentendido e também é bem provável que o Boto, acho que é o Boto, que é o diretor, também saia do Flamengo, né, esteja aí com seus dias contados. Provavelmente não saiu ainda por conta de não ter alguém para assumir o lugar dele. Os nomes mais cotados é o do Edu Gaspar, para assumir o lugar dele, mas não tem nada certo, nada garantido. São apenas especulações. Mas o que se sabe é que foi o Boto, foi o BAP, acho que é o BAP, que conversou com o presidente do Flamengo e fez a recomendação para a demissão do Felipe Luiz, por conta de, segundo a frase que ele utilizou, quando você pega um trem errado, você precisa tomar uma ação rápida, que seria descer na próxima estação. Então, o que o Flamengo fez foi viu que não estava dando certo com o Felipe Luiz e resolveu dispensá-lo. Tá? O Vasco anunciou o Renato Gaúcho como seu técnico após a demissão do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que não vinha fazendo um bom trabalho no Vasco já há um bom tempo. E o Vasco conseguiu o Fernando Diniz, o Renato Gaúcho, desculpa. O Vasco foi atrás do técnico do Mirassol também, mesmo o técnico que já havia falado não para o Botafogo, porque ele queria dar continuidade no trabalho no Mirassol. O Vasco também foi atrás dele, ele também falou não, preferiu continuar no Mirassol. E acho bacana essa postura do técnico do Mirassol, de continuar o trabalho ali no Mirassol, dar continuidade num trabalho, não se deixar levar para ir para um clube grande, não pular etapa. Isso eu acho bacana, tá ali ganhando experiência, ganhando rodagem com o Mirassol, que apesar de não ter feito um bom paulista, é um time que fez uma temporada boa ano passado. Vamos ver nessa temporada como se sai. Tá? Então, o Flamengo ganhando do Fluminense nos pênaltis. No Rio Grande do Sul, no Gauchão, o Grêmio venceu o Internacional, foi campeão. Um jogo tranquilo para o Grêmio, foi um jogo bom. No Mineirão, Mineirão, Cruzeiro foi campeão depois de muitos anos. O último título que o Cruzeiro ganhou foi o da Série B. Depois disso não ganhou mais nenhum título. O Atlético Mineiro vinha em 7 sequências de campeonato de final de estadual, de final de Mineiro. E o Cruzeiro fez 1-0 no segundo tempo, gol do Caio Jorge que vem sendo muito cotado para a seleção brasileira. O pessoal, muitos jornalistas, torcedores aí pedindo Caio Jorge na seleção. Mas o destaque da partida ficou para o final da partida, já no finalzinho, nos acréscimos, um lançamento do Cruzeiro, o Lucas, não lembro agora o sobrenome dele, mas o jogador Lucas já tinha se envolvido em uma briga, briga entre aspas, uma confusão no primeiro tempo. Foi na disputa de bola com o Everson. O Everson pegou a bola ali,
pulou ali para tentar evitar um contato mais duro, acabou acertando o goleiro Everson, que não gostou, foi para cima do jogador, ajoelhou em cima do jogador, e aí, meu amigo, foi briga generalizada, voadora para um lado, soco para o outro, pontapé, comissão técnica, reserva, todo mundo entrando, aquela confusão. O juiz finalizou a partida, mas antes de finalizar, expulsou 26 jogadores no total. Tá? Expulsou jogadores do Atlético Mineiro, expulsou jogadores do Cruzeiro, alguns membros ali da comissão técnica, mas eu sei que um total de 26 jogadores, se tornando a partida no Brasil, tá? No Brasil, como a partida com o maior número de expulsões já registradas. A nível mundial, a partida com o maior número de cartões vermelhos fica para um jogo da 5ª divisão do Campeonato Argentino, disputado em 2004, entre... nos clubes eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que foram 36 expulsões. Tá? O time venceu por 2-0, 36 expulsões. O apito final, começou a confusão, começou a briga, e o árbitro expulsou os 11 titulares dos dois times, os reservas dos dois times e comissão técnica dos dois times, totalizando aí 36 cartões vermelhos. Tá? É a partida com o maior número de cartões vermelhos já registrado na história do futebol mundial. Em termos de violência, fica a partida de 1962, entre a Seleção Nacional do Chile contra a Seleção Nacional da Itália. Não teve foram 4 expulsões, tá, no jogo, mas é considerada a partida mais violenta da história. Já aos 12 segundos do jogo, né, do início da partida, houve uma falta no time italiano, 2 italianos foram expulsos, a Itália terminou com 9 jogadores em campo, e o Chile ganhou essa partida por 2-0. A polícia teve que entrar diversas vezes na partida para separar a briga. Tá? Então essa é considerada a partida mais violenta da história do futebol mundial. O árbitro que apitou essa partida, logo depois, junto com a FIFA, né, com a Federação Internacional de Futebol, ajudou a implementar os cartões amarelo e cartões vermelhos para ajudar a controlar a partida. Tá? Uma curiosidade bacana aí pra gente. Então no Mineiro teve tirando essa confusão, não foi um jogo espetacular de se ver, mas foi um jogo em que o Cruzeiro teve mais oportunidades, atacou mais o Atlético Mineiro, foi mais agressivo ofensivamente, teve mais oportunidades de matar a partida, até de fazer mais gols, não conseguiu, e saiu aí vitorioso o Cruzeiro, que dá um alívio para o Tite, que vinha sendo muito criticado no trabalho, tá? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro só tem 2 pontos no Campeonato Brasileiro, estão lá nas últimas posições, então dá essa sobrevida aí para o Tite respirar melhor essa semana. Aqui em São Paulo, nós tivemos a final do Paulista, no segundo jogo, Palmeiras e Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Uma partida bem ruim, uma partida horrorosa por conta da chuva, o campo ficou muito pesado, muitas poças d'água, né? Não deixando a bola rolar, né? A bola girar. E com isso os times tiveram que fazer muitos lançamentos, cruzamentos, então o jogo ficou muito amarrado, muito parado, não teve o brilho, né? O Novo Horizontino pagou 1 milhão da multa para o Rômulo jogar, e infelizmente por conta da chuva ele acabou não tendo ali tanta força, né, do futebol dele, acabou não sendo tão efetivo como o Novo Horizontino esperava. Tá? A partida terminou 2-1, Palmeiras logo no início da partida fez um gol, Murilo ali num bate-rebate estranho pra caramba, até a arbitragem demorou para verificar impedimento. Particularmente no momento da jogada eu não vi impedimento, porque o jogador estava na mesma linha. Eu achei mais que ele estava vendo alguma possível falta de ataque do jogador do Palmeiras, mais esse tipo de coisa, porque impedimento mesmo estava claro ali, assim, claro assim que eu digo,
todos os momentos que eu vi o lance não me deu a impressão de impedimento. Então achei, quando falou, o VAR tá verificando o impedimento, eu falei, nossa, mas o impedimento tá ali, claro. Isso que eu disse que eu, na minha concepção, quando o árbitro estava demorando, eu falei, bom, eles estão vendo se teve alguma falta, né? Até achei que teve um jogador no Novo Horizontino ali que foi meio sem jeito, parece que perdeu o equilíbrio, parece que foi, sabe quando a pessoa é empurrada, você vai ali meio cambaleando? Então eu vi esse lance, depois mostrou, teve ali um contato, mas não é um contato faltoso, 1-0 Palmeiras. Nisso o Palmeiras acaba afrouxando um pouco, 2-0, né? No agregado. E o Novo Horizontino vai para cima, começa a incomodar o Palmeiras, e consegue o empate. Consegue 2-1, consegue o empate de 1-1, precisava só de mais um gol para levar as partidas para os pênaltis, mas a chuva pesou muito, os jogadores do Novo Horizontino começaram a cansar, não conseguiu, e aí o Palmeiras, num contra-ataque, conseguiu fazer 2-1, matando o jogo, e conseguindo aí o seu 27º título do Paulista, se eu não me engano, mas é mais ou menos por aí, se não for o 27º, é o 28º ou 26º, tá? E para não ficar naquela cutucada básica, será que o Abel Ferreira vai falar que esse título paulista do Palmeiras é com asterisco? Já que ele passou, segundo ano consecutivo que o Palmeiras passa da semifinal com a ajuda da arbitragem? Será que ele vai falar ou ele vai ficar quietinho? Não, acontece, né? Infelizmente, futebol, pimenta no olho dos outros é refresco, meu amigo. Mas mérito do Palmeiras, jogou, fez a sua parte, que foi fazer um gol. Ganhou os 2 jogos, tanto no Allianz quanto lá em Novo Horizonte. Então, Palmeiras campeão paulista. Beleza? Falando um pouco de Corinthians, Santos e São Paulo. Tá? Esse eu vou deixar por último. Tem muita informação, aconteceu muita coisa. A Corinthians anunciou o inglês Lindegaard, né? Lindegaard. Eu vou falar, gente, né? Você corintiano aí, que porcaria que o Corinthians fez. Vocês não aprenderam com os erros que o São Paulo comete? São Paulo trouxe Cédric Soares. Foi campeão europeu com Portugal em 2000 e lá vai bolinha. Legal. E depois disso, o que ele fez? Absolutamente nada. Lindegaard é a mesma coisa. Lindegaard é um Cédric Soares inglês. Faz tempo que esse cara não joga bola. E quando eu digo joga, não é que ele tá parado, mas que ele tem uma boa atuação, que você vê, sabe, fala, não, o Lindegaard fez uma partida excelente. Não fez, cara. Então, meio bobagem. Eu acho que um erro grande. Bom, não sei, né? Pode ser que aqui no Brasil ele dê sorte, consiga ir bem, consiga desenvolver um bom futebol. Que nem eu sempre falo, o futebol brasileiro é um futebol muito fraco, enfraqueceu muito em questão de qualidade, né? Antigamente, em meados lá de 2000 até 2010, pouco antes, o Campeonato Brasileiro era um dos campeonatos mais disputados que existia no mundo. Hoje já não é tão assim, tá? E quando eu digo que não é, eu digo na questão técnica, né? Os jogos são muito fracos, não é aquele jogo gostoso de assistir que você fica assistindo e você fala, que jogo, técnica, tática, não, é tudo mais do mesmo. Você vê Flamengo e Palmeiras dominam porque tiveram boas gestões nos últimos anos, conseguiram construir bons elencos, bons times competitivos, e fica nisso, tá? O Campeonato Brasileiro está virando um campeonato francês, um campeonato inglês, um campeonato espanhol, que só 2 clubes dominam e o resto, ali um ou outro, dá uma despontada, aparece de vez em quando. Então, por isso que eu falo, o futebol brasileiro tecnicamente ficou muito fraco, tá? Então, pode ser que ele venha e consiga aí um bom rendimento, consiga desenvolver bem o seu papel aí. Bom,
torcedor corintiano torce para dar certo, os outros torcedores secam para que dê errado. Futebol é assim. Santos, bom, o Santos vendeu um jogador, né, o Basso, acho que é Basso o nome do cara. O Neymar fez uma postagem de despedida, né, ficou meio, né, incomodado, a diretoria até falou que não entendeu, são decisões da diretoria e tudo mais. Mas a notícia boa é que o Neymar está na pré-lista de convocados da seleção brasileira, o que deixou ele muito feliz, né, deixou ele ali com esperança. Lembrando que a pré-lista é aquela pré-lista que vem com 350 mil jogadores e só 32 são convocados, então não é nada certo, garantido que ele vá para a Copa do Mundo, mas ele está ali na pré-lista de convocados. Neymar, eu já falei que para mim o Neymar iria para a Copa não como jogador, mas ali a comissão técnica, sua presença é importante para os jogadores, ele tem essa ele exercendo essa presença de liderança, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante para ajudar ali os jogadores da seleção brasileira, dar essa moral, dar esse ânimo para os jogadores. Como jogador, até agora não demonstrou nenhuma qualidade. Quando eu digo qualidade, ele não demonstrou motivos para ser convocado para a seleção brasileira. Voltou de lesão há pouco tempo, fez poucos jogos, os poucos jogos que fez foi mais o mesmo, ali tem aquela questão do medo, de forçar, de ter uma nova lesão, a gente entende. No jogo contra o Novo Horizontino, que ele participou dos 90 minutos, não fez diferença, não atuou bem, não foi muito bem. Então, para mim, Neymar não iria para a seleção até o presente momento. Mudou, começou a jogar, despontou, tá voando, beleza, e claro, um baita de um jogador com um diferencial enorme, que no individual é muito bom, mas no momento Neymar, para mim, não é seleção. Tá? Bom, e agora vamos para o São Paulo, né? O São Paulo que depois que foi eliminado do Campeonato Paulista, teve aí uma folga grande, né? Não jogou na semana passada, não teve rodada do Brasileiro na semana passada, e também não teve esse final de semana, então São Paulo está aí há mais de uma semana. O compromisso de São Paulo é quinta-feira contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Nesses dias o Crespo foi na ESPN e ele deu uma entrevista que muitos torcedores entenderam o que o Crespo quis dizer, outros criticaram, crucificaram o Crespo. A fala dele foi a seguinte, né? O que ele falou foi que o São Paulo ainda precisa trabalhar muito para se organizar. Tem muita coisa para organizar, não é assim, melhorou uma coisa e pronto, já vai despontar título, vai ganhar. O que ele disse foi assim, e ele falou que, né, o São Paulo pode sim despontar um ou outro título ali, mas precisa organizar muita coisa, ainda precisa se organizar. E aí muita gente falou, pensamento de perdedor, pensamento derrotado, não sei o que. Só que, gente, o Crespo não falou nenhuma mentira. São Paulo, tudo bem, saiu o Crespo, saiu alguns diretores, mas a dívida ainda existe, o elenco podre ainda existe, o departamento médico defasado ainda existe. Então, o que mudou? Mudou o pensamento de gestão. Ótimo, mudou o pensamento de gestão. E agora essa nova gestão precisa fazer o quê? Se organizar financeiramente, pagar as dívidas, melhorar a CT, fazer boas contratações, coisa que não dá para fazer. Não dá para fazer tudo isso agora. Então, o que o Crespo falou foi justamente isso. Beleza, o primeiro passo foi dado. Só que tem muitos outros passos. É só olhar o Palmeiras. Quantos anos o Palmeiras levou para chegar onde ele chegou? Muitos. Paulo Nobre falou, na época que o Nobre falou que ia fazer isso, todo mundo criticou, Palmeiras caiu, voltou, não fazia grandes contratações, fazia pequeno, não disputava título, brigava para não cair. Hoje é um time
financeiramente estável, um elenco forte e que todo ano está brigando por título, chega em final. Então é um processo. Então muito torcedor não entendeu isso. Não é que ele pensamento derrotado, muito pelo contrário, ele falou a realidade. Ótimo, mudou, agora precisa ir. E aí, qual que é a resposta da diretoria de São Paulo? Não é resposta simples, prática e inovadora. Demitiu o Crespo hoje. Crespo foi demitido hoje, não faz parte, não é mais técnico do São Paulo. O Crespo, que desde quando voltou para o São Paulo, pegou o São Paulo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, conseguiu livrar o São Paulo da zona de rebaixamento, foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense daquela forma grotesca, foi eliminado da Libertadores daquela forma grotesca. No Campeonato Paulista não começou bem, os jogadores com salário atrasado, fazendo corpo mole. Quando pagou, os jogadores começaram a jogar, foi eliminado do Paulista. Tá certo que teve interferência da árbitro, teve interferência, mas não tira o péssimo futebol que o São Paulo jogou no Paulista, o péssimo jogo que o São Paulo jogou contra o Palmeiras, não ameaçou, não agrediu, não teve em nenhum momento fome e vontade de ganhar, e por isso que perdeu por 2-1. Então, não tira todos esses fatos. Só que o São Paulo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, empatado com o Palmeiras, que é o líder por saldo de gol. Qual que é a lógica? Me fala qual que é a lógica. Não tem lógica. E aí demite o Crespo, com o time endividado, teve que pagar multa rescisória, né, vai ter que pagar, devendo para meio mundo, devendo para Zubeldia, devendo para Crespo, agora, né? Devendo para Oscar, porque o Oscar ainda não está no bid ainda é jogador, porque o São Paulo, o Oscar só não joga, já avisou, o São Paulo tá ali, ainda faz parte do elenco do São Paulo, porque o São Paulo não negociou a rescisão dele, tem que pagar a rescisão do cara. E você manda o técnico embora. E aí os nomes cotados, né? E agora segura, torcedor. Os nomes cotados, né? Felipe Luiz, é um nome forte, porém são as informações que chegam. Lembrando, são informações, não é nada certo, pode ser que isso mude, mas segundo informações, diz que o São Paulo consultou o Felipe Luiz, e a informação é que o Felipe Luiz diz que não pretende treinar nenhum clube brasileiro aqui no Brasil, tá? Em 2026. Entretanto, todavia, o Rafinha é muito amigo do Felipe Luiz. Então não se sabe ainda se o Rafinha vai conversar com o Felipe Luiz, vai tentar convencer, vai tentar ali trazer ele, não tem nada certo. Os outros nomes, um outro nome que é muito forte, é o nome do técnico Roger Machado. O técnico Roger Machado, que já treinou o Vasco, já estava até então no Internacional e foi demitido recentemente. Lembrando que o Rui Costa, quando estava no Grêmio, o Felipão estava treinando, quando o Felipão saiu, quem indicou o Roger Machado para ser contratado no Grêmio foi o Rui Costa. E foi a época que o Grêmio não ganhou nada. Tá? Então, o Roger Machado é outro nome forte. Outros nomes que estão ali pautados e que estão liberados, né, que estão ali no mercado, é o próprio Fernando Diniz, que está livre no mercado, Juan Carlos Osório, Jorge Sampaoli, o Marcelo Galhardo, também tá fora do mercado, tá liberado, né, e tem o Lisca Doido também, tem outros nomes, né, mas esses 4 nomes são os nomes ali mais fortes dentro do São Paulo. Até agora não temos, bom, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma informação concreta, nada decidido dentro do São Paulo, tá? Mas os 2 nomes mais fortes
segundo pessoas de dentro do São Paulo, é o nome do Felipe Luiz e o nome do Roger Machado, tá? E aí, né, bom, aí agora vem a minha opinião. Particularmente, para mim, a diretoria que vinha tomando decisões inteligentes, a questão do ter afastado o Alisson depois daquela idiotice de vou emprestar para o Corinthians não pagar, não cumprir com o contrato, e o cara vai no CT antes de estar com tudo assinado, tira foto com o jogador, não sei o que, e volta para o São Paulo com o rabo entre as patas, e ainda volta querendo ser titular. Então, para mim, a diretoria foi muito inteligente ter dispensado esse cara. Hoje, o Alisson foi emprestado para o Fluminense com opção de compra. A mesma diretoria que começou a dispensar gente que não estava fazendo bem para São Paulo, demitiu pessoas, dispensou pessoas, o presidente dispensou a própria filha que estava num cargo que ela não sabia exercer. Então ali, para mim, diretoria o novo presidente está ali para uma linha bacana, para uma linha inteligente, para uma linha que vai dar certo. Aí acaba dando esse tiro no próprio pé. Você demite um técnico, quando, assim, as coisas não estão caminhando bem. Então, Paulista, tudo bem, cara, uma Paulista, o famoso, é um estadual que não tem peso nenhum, a premiação é baixa, o primeiro colocado ganha 4,5 milhões da Paulista, não sei se aumentou, mas o Corinthians, por exemplo, o Corinthians ano passado ganhou 4,5 milhões, 4 milhões era só para o Memphis de premiação, o Corinthians ganha 500 mil, então se aumentou, vamos arredondar 5 milhões, 5 milhões não paga nem a folha do São Paulo, então o Paulista se ele tivesse indo ruim no Brasileiro também, o São Paulo estivesse lá embaixo, você até entende a necessidade de demissão, porque o cara não foi bem no Paulista, não tá bom no Campeonato Brasileiro, vamos brigar, a gente tem que brigar ali tem pelo menos ali entre o 10º e o 4º, vamos pensar assim, o cara tá em segundo lugar, não faz sentido a demissão do Crespo nesse momento, não faz, assim como não faz, não dá para entender a demissão do Felipe Luiz no Flamengo, técnico que quando entrou no Flamengo ganhou tudo que pôde, começou mal o ano porque o time jogou até 17 de dezembro, voltou em janeiro, não teve férias, o elenco não teve férias, sobrecarregado, elenco cansado, então é uma decisão que não cabe. E aí se você manda o técnico, o Crespo, embora, tecnicamente você tem que trazer um técnico melhor, um técnico mais forte, um técnico com mais competência. E aí se o nome mais forte é o do Roger Machado, é 3 tiros no pé e 1 na cabeça. Porque o que o Roger Machado ganhou? Fala pra mim aí, o que o Roger Machado ganhou? Qual que é o grande trabalho que o Roger Machado fez em toda a carreira dele? Cara, nenhum, não tem um trabalho, então não faz sentido nenhum, não faz nenhum sentido essa demissão do Crespo. Para mim, a diretoria errou muito feio, errou feio demais, e agora é esperar para ver quem que vai ser o grande nome que essa diretoria vai trazer, e eu espero muito, mas muito mesmo, que não me tragam Roger Machado, Diniz, Carpini, esses caras, pelo amor, porque aí é cuspir na cara do torcedor, na maior cara dura, e enfim, né. Bom, aí falando
também nessa questão, o Alisson, né, depois da demissão do Crespo, fez umas postagens no Instagram dele falando que ele não é de mexer nas redes sociais, mas que hoje ele viu que Deus nunca deixa nada, que pessoas mau caráter, blá blá blá, que a verdade nunca dorme. Eu vou dar um recado pro Alisson, né? Eu não sei se o Alisson vai chegar a ver esse vídeo, mas se você conhece o Alisson, tem contato com ele, manda esse recado para ele. Alisson, vai cuidar da tua vida. Se você quer falar de mau caratismo, depois de estar no São Paulo vai te negociar, não tem nada certo no seu contrato, em nenhum momento São Paulo falou, ó, tá ok, tá fechado, verbalmente é uma coisa, mas é como um conhecido meu dizia, a sua palavra é o dinheiro na minha conta e o contrato assinado. Isso é a sua palavra para mim. Você falar não é nada. E aí você vai no CT do rival, mas tá a impressão do rival. Mas qual que era a sua obrigação? Ficar no São Paulo, tá certo? Assinou, caiu o pagamento? Não caiu, tá bom. Não, então tá bom. O negócio melou, o Corinthians não pagou, voltou atrás. Não, sem problema, ok, entendo. Continuo aqui fazendo o meu trabalho. Era essa que deveria ser a sua postura. Mas você foi no CT do rival, tirou foto com o jogador, fez brincadeira, colocou faixa de Memphis e não sei o que, e voltou com o rabo entre as patas e ainda quis chegar topetudo querendo ser titular. Fora de forma, fora de ritmo, e aí quer vir falar de mau caráter. Alisson, cuida aí da sua vida no Fluminense, meu filho. Você calado é um poeta. Vai jogar bola, coisa que você não tem feito há muito tempo. Então, fica caladinho que é melhor para você, tá bom? Aí a outra notícia do São Paulo, a marca de chocolate, eu esqueço o nome, né, mas a marca do Bis, não quis renovar o contrato com o São Paulo. Então, a marca não vai mais ficar. A BYD, né, fez uma proposta para o São Paulo, que se o São Paulo aceitar, vai ser um dos maiores name rights do Brasil, vai ser do São Paulo, e aí ao invés de ser Morumbis, vai ser Morumbid, né, ali é em referência à marca BYD. Não tem nada certo ainda, está em negociação, mas é bem provável que o São Paulo aceite, porque o valor é muito alto, está girando nas casas de 56 milhões de dólares, se eu não me engano, alguma coisa nesse tipo. Não sei se eu não lembro se é 56 milhões de dólares ou 56 milhões de reais, tá? Mas é um valor muito alto, vai ser o maior name rights do Brasil. A diretoria está avaliando como a marca de chocolate, né, o Bis, né, no que não é Bis, é outra marca, não quis renovar. O São Paulo já está vendo aí um outro patrocinador para vender esse name right. Beleza? Bom, essa semana tem os jogos o primeiro jogo das finais da Champions League. Tem alguns jogos muito bons aí. Tem PSG, tem Barcelona, tem Atlético de Madrid contra Tottenham. Tem uns jogos maneiros aí. Aí eu vou tentar amanhã, eu tô de folga, vou ver qual que eu vou acompanhar aqui para assistir. E à noite eu trago aqui pra gente aqui analisar os jogos. Amanhã também começa a rodada do Brasileiro. Então tem rodada do Brasileiro terça, quarta e quinta, se eu não me engano. Se não tiver na terça, quarta e quinta tem rodada do Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira eu trago um overview de toda a rodada. Beleza, gente? Para você que ficou até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilha com os amigos, nas suas redes sociais, que ajuda o canal a crescer. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima e fui!